2 Timóteo 2:5. Eu vou ler, os irmãos acompanham. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Amém? A pastora já orou, nós já recebemos essa palavra dela, já recebemos de Deus a oração dos irmãos. Nós cremos que o Senhor vai falar conosco essa noite. Eu estou começando agora a ministrar, mas Deus tem falado primeiramente comigo, toda a palavra, Ele fala comigo, e nós estamos sendo usados para passar a igreja. Mas Deus sempre fala comigo antes, fala, ó, você tem que se endireitar aqui, aqui e ali. Então, sempre quando a gente está aqui, primeiro a gente prega para nós mesmos. E é essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje. Na época do apóstolo Paulo, ele falou muito sobre militar, sobre corrida. A pastora pregou muito hoje, falou sobre isso. E da onde vinha isso aí? Paulo vivia numa época que tinha muitos jogos na época. Então, existiam jogos que eram mais ou menos como as Olimpíadas hoje, que eram os jogos istmicos. Isso era comum ali na região de Corinto, ali na região dos gregos. Os gregos eram muito ligados a jogos e tal. Então, existiam corridas. Esses jogos istmicos, eles eram jogos promovidos para a homenagem do deus, que era o mar, o deus do mar, que era Poseidon. Quem assistiu aqui aquela, como é que chama aquele desenho lá que tem a Ariel, sei lá, que tem a pequena sereia, é isso aí. Então é o pai dela. Resumindo, é o pai dela. É o pai que aqui tem aquele tridente. Quem assiste Bob Esponja também vê lá um deus, não sei o quê. É aquele camarada lá que eles serviam e eles achavam que era um deus, colocaram como deus, era Poseidon. Então eles faziam esses jogos para quê? Em homenagem a esse deus. E esses jogos eram muito conhecidos ali na região de Corinto, em toda a Grécia. E Corinto era uma região muito rica. Era uma região próxima ao mar, uma região rica. E esses jogos tinham muita importância. Então Paulo, quando ele fazia essas comparações, ele sabia o que estava falando. Ele falava, foi o que a pastora falou hoje, que eles usavam as coisas materiais para exemplificar as coisas espirituais. Jesus, quando ele chegava na Galileia, o que ele falava? Vou transformar vocês em pescador de homens. Por quê? Porque eles eram pescadores, ele entendia a linguajar. Quando Jesus falava com o agricultor, ele falava sobre plantar, sobre colher. Talvez se Paulo tivesse hoje aqui, ele ia comparar as coisas espirituais com um time de futebol, porque é nossa cultura aqui. E também hoje a gente vai falar mal de time de futebol também aqui. Então, por que tinha esse nome, Jogos Istmicos? Porque ele era realizado em Istmo de Coríntios, que é na Grécia continental. A gente sabe que a Grécia tem a Grécia que são ilhas e tem a Grécia continental. Essa região onde era feito esses jogos era na Grécia continental. Então, como era um lugar de comércio, um lugar muito conhecido e rico, esses centros eram um lugar que tinham esses jogos e recebiam, além de muitos telespectadores não, que não tinha televisão naquele tempo, muitos espectadores, muita gente para assistir, e tinha muitos competidores também. Então, era um negócio muito competitivo. Por isso que Paulo fazia menção a isso e sabia que o povo dali de Corinto ia entender muito bem isso. Amém? Então, os historiadores dizem que esses jogos istmicos, eles começaram em 580 a.C., e foram até 393. Então, durou aí praticamente 800 anos. Eu não fiz a conta aqui, mas é praticamente, eu acho que 700 anos. 800 anos. Aproximadamente 700 anos. Então, foram jogos muito conhecidos, muito divulgados. Tá? Os vencedores desses jogos istmicos recebiam como prêmio uma coroa. Era uma coroa feita de folhas de pinheiro ou de palma. E os estudos dizem que esses jogos, além dos vencedores ganharem esse prêmio, que era reconhecido por todo o povo ali, de Corinto e todos os gregos, eles também recebiam em torno de 100 dracmas, que não era um valor estrondoso, mas cada dracma representava pelo menos um dia de salário de um trabalhador. Então, ele recebia mais ou menos 100 dias de salário. O cara poderia ficar 100 dias na boa ali, se ele ganhasse os jogos. Mas ele se dedicava muito para ganhar esses jogos, porque era muito concorrido. Principalmente essa maratona. Então, Paulo fez essa comparação da maratona desses jogos com a maratona que nós temos para ganhar a nossa salvação.
em busca dessa salvação. Então, todo participante, todo indivíduo que participa de uma maratona, ele tem um alvo, ele tem uma meta para alcançar. E hoje, qual é o nosso alvo? Qual é o alvo? O que nós buscamos nessa maratona? Nós buscamos a nossa salvação. O foco nosso é buscar a nossa salvação. E nós sabemos que o troféu que nós temos para receber não é um troféu de palmas, não é dinheiro, mas é o troféu da glória que Deus irá nos dar. Amém? Então, cada atleta tem que se preparar. Como os atletas se preparavam naquele tempo, nós, como atletas de Deus, nós vamos ver hoje algumas coisas. A pastora já comentou algumas coisas, mas nós vamos dar ênfase a algumas coisas parecidas e algumas coisas a gente vai fazer algumas comparações diferentes, não diferentes, mas algumas coisas a mais, fazer algumas comparações do que nós precisamos para alcançar esse alvo, do que nós precisamos para ganhar essa maratona. Então, para que o alvo seja conquistado, o atleta precisa, além do bom preparo físico, precisa de uma rotina de treinamento. Ele precisa ter força de vontade, disciplina e muita dedicação. Uma vida regrada de treinamento, certo? Um atleta que milita ali, que tem que correr atrás, principalmente em Olimpíadas, esses jogos que são altamente competitivos, ele precisa de uma rotina muito regrada. Primeiro, treinamento, depois, alimentação saudável, cuidado com o corpo, tem que ter cuidado. O cara não pode ser fumante. Como é que você vai pegar um atleta que é fumante? Às vezes a gente escuta jogador de futebol, né? Os comentaristas, não, mas aquele cara lá fumava. Não dá para entender um cara que é atleta que fuma. Ele está debilitado em relação aos outros. Ele não vai conseguir correr o tanto que os outros correm. Então, ele tem que ter a vida regrada. E, além de tudo isso, o competidor na maratona não pode ser preguiçoso. Como é que vai ter um camarada que vai correr uma maratona que não gosta de treinar, que não gosta de... Não, ele tem que ser um atleta, ele tem que se submeter a esse treinamento rigoroso para alcançar o prêmio dele. Ele não poupa esforço e não pode perder tempo. Então, ele precisa de disciplina, muito trabalho, mas precisa de uma coisa essencial. Como nós, como atletas de Cristo, que vamos buscar o alvo que é a nossa salvação, nós precisamos também conhecer as regras da maratona. 2 Timóteo 2:5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Quais são essas regras? Nós temos regras, nós temos o manual. A pastora comentou hoje que nós temos um manual. A palavra de Deus está tudo ali. Às vezes a gente quer inventar a história. Não precisa inventar. Às vezes você vê pregadores, até homens de Deus, mas começam a inventar coisas que não estão na Bíblia. Coisas que Deus não falou. Participarmos dessa maratona e para nós vencermos, o objetivo do atleta deve ser alcançar a coroa. E ele precisa reconhecer essas regras. Reconhecendo as regras, reconhecendo a palavra de Deus, ele sabe onde ele está errado. O Espírito Santo vai falar com ele em cima daquilo que ele aprendeu, certo? Em cima daquilo que ele estudou da palavra de Deus. Em Apocalipse, a segunda parte do livro do versículo de Apocalipse 2:10 diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." É essa coroa que nós procuramos. É essa coroa que cada participante, que somos nós aqui, que nós estamos enfatizando desde o começo, procuramos a coroa da vida, a salvação, estarmos com Deus. Além de obedecer às regras, que é a palavra de Deus, que nós comentamos, o maratonista deve ser obediente ao seu treinador. Então ele tem que conhecer a regra, mas ele também tem que obedecer ao treinador dele. Nós sabemos que Deus, através da palavra, nos treina, nos capacita. Mas nós temos liderança. O nosso treinador também é nossa liderança. Nossos pastores, nossos líderes, aqui o líder de jovens, tem o Erlando, tem o pessoal de Cotia, tem o pessoal da sede, tem líderes, e nós temos acima de nós, líder da nossa igreja, o bispo e a pastora, que estão sempre nos ensinando, colocando, não faça assim, faça assado, faça desse jeito, esse caminho não é o certo, nós oramos e Deus falou para nós assim, leia a palavra, tal. Então, eles estão sempre colocando nós no caminho. Então, se o maratonista for desviar, você tem o treinador, não é assim que você faz, corre mais, corre menos, poupa, tal. O maratonista sempre tem o treinador passando para ele os detalhes, as dicas de como ele deve fazer.
e nós temos, através da vida da nossa liderança, esse ensinamento. Então, o maratonista, além de tudo, ele tem que ser o quê? Obediente. Porque não adianta ele querer chegar lá e fazer do jeito dele, e na hora da Olimpíada, na hora da corrida para valer, o que vai acontecer? Ele vai ter problema, dele vai lembrar, não seguir o que meu líder falou, ou o que o meu treinador falou. É igual ao futebol, você não tem um técnico, o técnico arma o time, não adianta 10 fazer de um jeito, e o outro fazer diferente do que é aquilo que tem que fazer, perde o jogo, por quê? Porque alguém fez de uma forma diferente. Tem que escutar o técnico, tem que escutar o treinador, tem que prestar atenção no que ele fala, tem que ter obediência. Na palavra de Deus, nós temos que ser obedientes. Então, nós somos chamados e devemos entender que para nós chegarmos a essa maratona e sermos salvos, nós temos que ser obedientes aos nossos líderes que foram colocados por Deus para nos treinarem. A gente sabe também que não é fácil essa vida. A vida com Deus, muitas vezes, para nós é difícil. Mas cada um tem que se esforçar para atingir o alvo. Paulo era focado. Paulo, ele tinha foco. Você vê que Paulo, ele passava até por problemas, mas ele era focado. Ele tinha um espinho na carne. A gente sabe que ele passou por vários problemas. Foi quase morto várias vezes, foi preso, mas ele tinha um foco nessa maratona da salvação. Em Filipenses 3,14, a palavra de Deus diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele não perdia esse foco. Por mais problema que ele tinha, você via que ele era sempre focado. Às vezes ele tinha até problema com outros discípulos, ele discutiu com Marcos e tal. Mas por quê? Por foco. Às vezes na igreja nós passamos esse tipo de problema. Às vezes a gente tem até uma diferença ministerial. Por quê? Porque um tem um foco, vê a coisa de um jeito, o outro vê de outro. Mas nós temos que ter maturidade e encarar que nós temos diferenças, mas através de Cristo nós vencemos essas diferenças e continuamos lutando e continuamos correndo para alcançar a vitória na maratona da salvação. Amém? O atleta que participa na maratona comum, como participante de maratona da salvação, ele tem que ser disciplinado, eu já falei muito. E ele tem que fazer o quê? Exercícios. Certo? O cara não pode ser não pode ter esse corpinho aqui de corredor de sofá. Não, o cara tem que malhar, o cara tem que ter uma vida regrada, o cara não pode abusar, não pode comer aquelas pizzinhas que a gente come de vez em quando. O cara tem que ter uma vida. Então ele tem que ter exercícios diários. Cadê o Orlando? O Orlando, de vez em quando, ele está na academia lá ralando, mas aquela barriguinha dele lá não está muito de academia, não. Dizem que você foi uma decepção, hein, Orlando? Eu estava do lado dele agora ali, eu falei, essa barriguinha aqui não é de quem que está na academia, não. Parece que fica ele e o Ricardo só conversando na academia. E não tá. Então tem que ter uma vida disciplinada, viu, Orlando? Tem que ter uma vida disciplinada para ser atleta. Então tem que ter uma série de exercícios diários, boa alimentação, e deve esforçar o máximo para chegar no fim e receber a recompensa da vitória. Cuidados que o atleta deve ter para a maratona da salvação, como o atleta comum. Alimentação. O cara não pode comer qualquer coisa. O cara não pode, como eu falei, não pode comer pizza meia-noite. Às vezes a gente pede pizza meia-noite, né? Você acha que dá para a gente ser atleta desse jeito? A única atleta mesmo é da salvação. Então, a gente não pode, o atleta não pode passar por isso. Como nós também. Nós que corremos a maratona da salvação, nós não podemos nos alimentar de qualquer porcaria, qualquer lixo. Porque se você se alimenta daquilo que é ruim, você se contamina. Você tendo contaminado o teu espírito, você tem problemas para correr. A tua perna não vai alcançar. O teu espírito está pronto, mas você não está pronto para isso. Teu corpo, tua alma, muitas vezes não está pronta. Então, precisa da alimentação diária. Que alimentação que é essa? Própria. A alimentação diária é a palavra de Deus, que vai nos deixar fortes, robustos e capacitados a enfrentar as dificuldades. Os obstáculos, e sem dúvida, vai aparecer na nossa vida. A gente vai ter obstáculo. Só que se nós tivermos a palavra de Deus como alimento, nós estaremos fortes. Amém? Se nós nos alimentarmos daquilo que não é de Deus, quando aparecer o problema, a gente fraqueja. E aí a gente começa a murmurar. Não tem aqueles crentes que vai de vez em quando na igreja, se alimenta de porcaria a semana inteira. Vai de vez em quando na igreja, aí fala mal. Fala, mas esse carequinha que vai pregar hoje aí,
Esse cara parece um batista pregando. Não solta nem uma rajada de um aleluia, não tem nada. Solta nada, não dá nada. Era melhor o pastor Jorge, que fala com ênfase assim. Esse cara é meio devagar e tal. Né, pastor? Então, a pessoa se alimenta do que não presta, não se alimenta da palavra de Deus e vem para a igreja e murmura. Isso começa a atrasar a caminhada dele. Isso começa a pesar durante a jornada da maratona da salvação. Precisa de exercícios. Quais são esses exercícios que nós, maratonistas que corremos a salvação, a gente precisa? É o quê? São os momentos de oração. Esses são os exercícios que nós precisamos. Fortalecer os nossos músculos espirituais. Então, o momento de oração é a parte de exercício que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa ir no culto de oração. O bispo sempre fala, não adianta ficar em casa e você falar que vai orar em casa. Se toca o celular, toca o telefone, você acaba não orando. Então, a gente precisa ir para o culto de oração, precisa buscar a Deus na escola bíblica, precisa estar na consagração. Muitas vezes a gente não vai, mas a gente precisa. Para a gente alcançar a maratona da salvação forte, para estar inteiro ali, a gente precisa orar. Precisa buscar a Deus em casa. A gente tem que orar a Deus a todo momento. Temos que buscar a palavra dele, mas também orarmos. Porque senão a gente fica crente gordo e não tem exercício. Você vê que tem crentes que não acreditam no poder de Deus. Às vezes conhece a Bíblia de ponta a ponta, sabe tudo, estuda tudo, mas não acredita que a gente possa orar em línguas. Então eles ficam muito teóricos. Então a gente precisa da palavra, mas precisa orar. A gente está revestidos do poder de Deus. Amém? Paulo comparava a vida com essa corrida. Nessa corrida nós vamos encontrar vários obstáculos que vão deixar a gente às vezes desanimados até. Não é fácil. A vida do cristão não é fácil. Por isso que a palavra de Deus sempre nos alerta, os cuidados que a gente tem que tomar, e é um alimento próprio para nós. E às vezes a gente tem até vontade de desistir. Muitas vezes nós sabemos que no nosso meio tem jovens que não vieram no acampamento, que até desistiram. Então, nessa jornada da maratona, nós vemos, como a pastora falou, às vezes do lado da gente, atletas ou soldados caindo. É terrível isso. Nós devemos ajudá-los em oração. Às vezes em oração, às vezes suportar. Quando a Bíblia fala suportar-vos uns aos outros, não quer dizer suportar, vou ter que aguentar esse cara chato aí. Não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia fala suporte mesmo, é pegar e carregar muitas vezes no colo. Está ali, junto com ele. A gente sabe que os líderes estão fazendo isso, mas muitas vezes é difícil. A pessoa tem escolha também. Deus dá o livre-arbítrio e a pessoa tem que escolher aquilo que é melhor para ela. Mas ela tem o conhecimento. E nós sabemos que a nossa igreja tem palavra o suficiente para nós dormirmos tranquilos e falar, você escolheu o teu caminho. Não é falta de alimento, não é falta de conhecimento, não é falta de conselho, nada disso. Você desistiu, infelizmente. Nós podemos até ter vontade de parar no meio do caminho, mas como o objetivo nosso é ganhar a coroa da vida, nós devemos ter todo o cuidado para prosseguir em busca desse alvo que é o alvo supremo. Amém? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, eu estou secando. Vamos pegar como exemplo de maratona, uma maratona bem conhecida no nosso meio aqui, principalmente a gente que é de São Paulo, né? Do Brasil, que é maratona da... É isso aí, fala mais alto. Maratona da... Aí, então a gente vai pegar ela como exemplo. Vocês já viram o Maratona de São Silvestre, como é interessante, quando é o começo da maratona? É um monte de gente, um vestido de super-homem, outro de Batman, outro de não sei o quê, Mulher Maravilha. Sai todo mundo entusiasmado, né? No começo é aquela festa. É muita gente, mas depois o que vai acontecendo? Vão correndo, o pelotão profissional vai lá na frente. E os doidos vão lá atrás. Chega uma certa hora, o que acontece? Começa a desistir. Eles começam a largar o caminho. E principalmente quando sobe naquela avenida lá, a Rafaela conhece bem, Avenida Brigadeiro, Luiz Antônio. Quando é a subida da Brigadeiro, aí você já olha, você já não vê mais ninguém daqueles gaiatos lá. Já foi todo mundo embora. Assim é a vida com Deus. Às vezes o novo convertido começa na igreja, você vê o cara com aquele entusiasmo, só falta se vestir de super-homem. É rajada de glória, tal, e pá, 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 pá. Só que daí quando começa o problema, comecinho da subida da Brigadeiro, o cara já está meio palmo de língua para fora. Probleminha com a família, não sei o que lá. Ah, já não dá mais. Deus não ouve a minha oração.
e plá, 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 e está difícil, tal, e não, mas vamos orar, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai te dar força. Aí o cara não vai mais na igreja, ele para do quê? De se alimentar, de se exercitar. Aí o cara não ora mais. O cara começa a se alimentar daquilo que não é de Deus. De novela, de Big Brother, de tudo quanto é porcaria que o mundo coloca na nossa frente. Site pornográfico, internet, tudo que é lixo, o cara começa a se alimentar. E tudo que é de Deus, ele começa a afastar. E aí o que acontece? Ele enfraquece. Aí como é que ele vai conseguir subir a Brigadeiro? Luiz Antônio, fraco. Sem fazer exercício, não consegue. Sem ter exercitado através de oração, através da palavra, os músculos, não, o cara está fraco. É a mesma coisa, se eu subir a Brigadeiro, é 2 passos. Já não consigo mais. Uma maravilha. Não tem Red Bull que segura. Então o que Jesus ensina? Jesus ensina para nós uma parábola bem conhecida, que é a parábola do semeador. Assim acontece. A parábola do semeador eu não vou ler, mas eu vou fazer as comparações. Ela está em Lucas capítulo 8, versículos 5 a 8. Então a primeira semente caiu junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A segunda semente caiu nas pedras. Ela até nasceu, mas ela se secou, porque ali não tinha umidade. A terceira semente caiu onde? Quem está com a Bíblia aberta aí? Quem lembra? Em espinhos. E crescendo com ela os espinhos a sufocaram. A quarta semente caiu em quê? Boa terra. Terra boa, terra fértil. E nascida produziu fruto e deu 100 por 1. Então aqui Jesus faz a comparação e Jesus explica nos versículos 12 a 15. Então, junto ao caminho, são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o diabo vem e tira a palavra do coração para que elas não sejam salvas. Então aqui está ligado direto à maratona da salvação. Por quê? Porque o diabo vai lá e arranca a semente para quê? Para que elas não sejam salvas. Então o primeiro grupo, aquele grupo que chegou na igreja, escutou a palavra de Deus, mas na primeira esquina que ele chegou, o diabo já buzinou no ouvido dele. Você tem certeza que você quer ser crente? Isso é para você? Você vai ficar no meio de velho lá, não sei o que lá. Tá, você tem certeza? Papapá, isso, aquilo, não sei o quê. É isso que você quer? Você não vai poder fazer as coisas do mundo, você não vai poder fazer as coisas. O diabo vem e fala: você não vai fazer as coisas que eu te dou, as coisas são boas. Você não vai conseguir, você não tem força para isso. E realmente a pessoa não tem. Por quê? Porque ela ainda não está pronta. Os músculos dela estão fracos. A alimentação dela é fraca. Então, para a gente ficar pronto, é só o quê? Se alimentando e se exercitando. A pessoa não está pronta ainda. Então, ela tem que estar no meio. Ela tem que estar. O novo convertido ele tem que estar enraizado ali mesmo. Ele tem que estar ali buscando. A segunda semente, ela caiu sobre a pedra. É aquele que ouve a palavra, recebe com alegria. É aquele maratonista lá, né, do super-homem. Mas não tem raiz. Apenas crê por algum tempo. E no tempo de tentação ele se desvia. Então é aquele caso que a gente falou. Você vê que pessoa entusiasmada e tal, e faz, acontece, e ora e fala e acontece, mas não se firma, não tem raiz, não tem profundidade naquilo que ela está fazendo. Ela não criou raiz, não criou profundidade. Eu estava até falando que quando eu entrei na igreja, é lógico, eu já era crente há muito tempo, e eu tinha mania de entrar numa igreja, qualquer probleminha, eu virava as costas e ia embora. E o pastor Aguinaldo pegou no meu pé. Falou: está na hora de você criar raízes. Você nunca vai crescer ministerialmente se você não criar raízes. Então aqui, para mim, não era salvação, mas era ministério. Eu tinha problema com o ministério. Eu não conseguia crescer ministerialmente. Por quê? Eu tinha até conhecimento da palavra de Deus, um certo conhecimento, alguma coisa, tinha experiências com Deus, mas não tinha o quê? Raiz. Então a gente precisa de raízes. A gente precisa de raízes da palavra, a gente precisa de raízes ministeriais também. Você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Não adianta você ir na igreja e sair falando mal dos pastores. Você tem que abençoar a vida deles. E Deus vai te recompensar. E se eles estiverem fazendo alguma coisa, Deus vai acertar com eles. Não é com você. Amém? A terceira semente caiu no meio do quê? Dos espinhos. Os espinhos é aquela pessoa que ouve,
mas são sufocados com os cuidados e riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Até dão alguns frutinhos, alguns frutinhos meio magrinho, aquela frutinha assim, ácida, sem graça, que não é bonito, não é doce, dá uns frutinhos meia boca. E não tem substância, né? É um negócio ruim. Por quê? Porque os cuidados com o mundo, os cuidados com a vida dele e os deleites. Às vezes a pessoa quer ser rica, eu não sou contra, e a palavra de Deus também não é contra, a palavra de Deus prospera. E a palavra de Deus fala que Deus vai nos prosperar. Mas nós não devemos ter o amor ao dinheiro. A gente tem que colocar o dinheiro abaixo das coisas de Deus. Porque o dinheiro tem que nos servir, não nós servirmos o dinheiro. Nós temos que ser desprendidos. O dinheiro que Deus nos dá é para o nosso sustento e para nós aplicarmos na obra de Deus. Amém? Então, às vezes a pessoa, ela quer dinheiro, mas para ela, para guardar, ou então para ostentar. Não, Deus, Ele vai nos dar no tempo certo, mas para nós investirmos na obra dele e para o nosso sustento. Amém? E o quarto, caiu aonde? Quarta semente. Na boa terra, que nós sejamos boa terra. Agora, boa terra, para a gente ser boa terra, a gente tem que preparar a terra, né? Você tem que tirar a pedra. A pastora foi no interior, né, pastora? Você pega um terreno, não vem pronto. A terra, bro. Você tem que ir lá. Às vezes a terra está dura. Você tem que passar o arado. Às vezes a terra não está num pH certo. Você tem que adubar. Às vezes está faltando nutrientes. Se você for, quem conhece de agricultura aí, essa semana, umas 2 semanas atrás, eu fui visitar um cliente que trabalha nessa área. Eles vendem uma série de defensivo agrícola, não sei o que lá, para peste, não sei o que lá, para adubo, de não sei. Os caras vendem um monte de coisa. E da mesma forma, nós devemos preparar a nossa terra para ouvir a palavra de Deus, para andarmos na palavra de Deus, para andarmos em cima que Deus quer. Nós temos que ser terras, o quê? Férteis. Então, para isso, a gente tem que trabalhar a terra. Não é só esperar, não, a terra, vou esperar pela chuva. Vou dormir e Deus vai derramar a chuva. Deus derrama a chuva, mas se a terra não está pronta, está cheia de espinho, está cheia de pedra, está cheia de porcaria, o pH está errado. Não é o pH aqui não, é outro pH. Esse pH também pode até ser, não é esse pH não. Ou a terra pode estar toda zoada e você, não, Deus manda a chuva e está tudo resolvido. Não é assim. Temos que nos preparar. Tem que lavrar, tem que cuidar. Da mesma forma que o atleta tem que cuidar, nós como terra, para sermos a terra fértil, temos que cuidar. Amém? Vamos voltar para a corrida. Vamos largar a terra um pouco de lado. Essa corrida é longa e exaustiva, né? Às vezes, eu tenho 45 anos, né? Às vezes até esqueço. Nem parece que tem 55. Então, eu tenho 45 anos, eu estou na igreja desde os 5 anos. E escuto. Então, escuto sobre a vinda de Jesus faz 40 anos. Eu sou velho de igreja. Então, e acontece, a gente escuta. Eu lembro que eu era da Assembleia de Deus e estava lá. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome tua coroa. Tinha lá. E eu era criança, não sabia nem ler direito, já estava vendo isso aí. Então, tem gente que fala, mas Jesus nem vem mais. Né? Por quê? Nós estamos na maratona. Muita gente já entrou, já correu, já está lá, já venceu, já morreu, já está com Jesus. Já está aguardando. Outros largaram, outros no meio do caminho pensaram, o que eu estou fazendo aqui? Largaram essa maratona. E não vão receber a coroa, infelizmente. É o que a pastora falou. Não importa como a gente começa, mas sim como a gente termina. Não importa. Às vezes a gente começa a coisa com um entusiasmo e larga no meio do caminho. Às vezes começa a coisa e larga no final do caminho, mas acaba largando. Não importa como a gente começa a obra de Deus. Importa como a gente termina. Como vai ser o nosso término? Nós vamos chegar diante de Deus e Ele fala, fica do meu lado direito ou Ele vai ficar do lado esquerdo? Amém? Não devemos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Porque tem gente que vai parar essa maratona antes do tempo. Tem pessoas que morrem novo.
Tem pessoas que morrem com 20 anos. Nós sabemos que no nosso meio hoje violento, nosso meio hoje, Brasil é um país violento. Então é um país que muitos adolescentes morrem. Se você for ver esses controles, essas estatísticas, meninos aí de 15 a 25 anos morrem muito novos. E eu estava até escutando uma pregação de uma pastora, né? Uma tal de doutora Edmeia Williams. E ela deu um testemunho. Ela trabalha no meio de jovens, drogados, trabalha muito ali no Rio de Janeiro e tal. E ela falou que subiu o morro e um menino, assim, um jovem de uns 18 anos, chegou para ela. Ah, a senhora que é doutora Edmeia e tal? Ela falou, sou. Ele falou, nossa, eu fui tanto atrás da senhora tal, para a senhora pregar na minha igreja. E ele estava armado com um fuzil, um rádio lá de traficante e tal. E ela pegou e falou, E ela falou, não sabia nem como falar para ele, né? Mas igreja? Ela falou, não estou entendendo, mas ela falou, mas tem tanta igreja hoje em dia que eu não sei nem o que está acontecendo. Aí ela falou, mas o que está acontecendo? Ele falou, não, eu desviei. Então ele largou a maratona no meio do caminho. E começou a conversar com ela. E aí ela começou a orar e chorar com ele. Falou, larga aí, tal. Só que o rádio dele estava ligado. E ela ficou sabendo que depois de uma semana ele foi morto por causa disso. Então, foi recolhido muito rapidamente. Então, ou recolhido ou foi morto de vacilo mesmo. Isso foi um vacilo. Ele estava no meio dos traficantes. Os traficantes mataram ele. Por quê? Porque ele deixou de bobeira um rádio ligado, uma pastora orou e eles escutaram. Então, nós sabemos que muitas vidas são recolhidas ou são mortas antes do tempo. E Salomão, ele deu ênfase a isso. Salomão foi um homem escolhido muito por Deus. Foi escolhido por Deus, ele foi rei. E Deus capacitou muito Salomão. Deu inteligência. Nós sabemos que Salomão foi o homem mais rico do mundo. Tinha palácio, tinha marfins no palácio, tinha ouro. E foi um homem sábio. E todo mundo vinha do mundo inteiro ver as riquezas de Salomão e a sabedoria. Ficavam encantados do que ele tinha. E até hoje nós usamos os provérbios de Salomão. Nós sabemos que nós aprendemos muito. Só que ele acabou dando prioridades erradas na vida dele. E ele se envolveu com mulheres, se envolveu com muitas mulheres. Nós sabemos que ele tinha 300 mulheres, 700 concubinas. Imagina você ter 1000 sogras, né? Deve ser uma coisa assim extraordinária. E ele se envolveu nesse monte de confusão aí. Se envolveu. Só que essas mulheres eram mulheres pagãs que não conheciam a Deus. E colocaram inserção de ídolos. E ali em Israel virou uma bagunça porque ele entrou nessa onda aí, nessa contaminação. E no auge de tudo isso aí, depois de um tempo, ele foi ficando velho, e aí ele escreveu Eclesiastes. Depois de velho, ele escreveu o livro de Eclesiastes, e aí começou a cair. Ele começou a cair em si, de todas as bobagens que ele tinha feito. E aí ele escreve para os jovens. No final de Eclesiastes, no capítulo... Só vou ler um versículo só, ele escreve um monte de coisa, mas só vou ler um versículo, que é Eclesiastes 12, versículo 1. Quem puder abrir. Está muito rápido, irmãos. O que ele fala em Eclesiastes 12, 1? Lembra-te também do teu Criador, do que nos dias do quê? Antes que venham os dias maus e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Eu acredito que se nós envelhecermos com Deus, nós vamos ter o problema da velhice, mas nós teremos contentamento. Agora, se você não lembrar de Deus enquanto você pode, no dia do teu vigor, no dia que você precisa buscar a Deus, no dia que você tem forças para buscar, forças para aprender. Depois dos 40, irmãos, para ver já começa a complicar um pouquinho. Quem tem mais de 40 já sabe para ler a Bíblia. Você vê que eu prego com o iPad. Se eu puser a Bíblia aqui, eu tenho que usar 2 óculos. Um normal e outro de leitura. Então é complicado. Agora, vocês são jovens, vocês estão na época certa de buscar a Deus. A época de força, que você consegue rodar 3 dias aqui, 4 dias aqui, e Deus vai te sustentar, vai trabalhar na tua vida, você vai receber o melhor da palavra de Deus.
Vocês estão na época certa e no lugar certo. Amém? Hebreus 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Está falando em correr a carreira que está proposta. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e apresentou-se à destra do trono de Deus. Então, Hebreus 12, 1, 2 fala: assim como temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, nós, os atletas da Maratona da Salvação, estamos rodeados o quê? Por uma nuvem de testemunha, que estão nos observando. Quem são essas nuvens? Quem é essa nuvem de testemunha? Nós sabemos que nós temos Deus, o Espírito Santo e Jesus, e os seres celestiais, que estão sempre cuidando de nós, que estão sempre ali. Nós temos um amparo de Deus, nós temos o Espírito Santo cuidando das nossas vidas, nos capacitando, nos fortalecendo. Cada vez que nós buscamos, nós encontramos. Buscar-me-eis e me achareis. A Bíblia fala isso, é a nossa palavra profética. Mas nós temos também as testemunhas que nos rodeiam, que são testemunhas do quê? De acusação, que são Satanás e seus demônios. Eles sabem quando nós fracassamos, e quando cometemos pecados, e quando podemos parar no meio do caminho. Eles sabem, o diabo tenta o tempo todo fazer com que nós paramos e largamos a vida do quê? De atleta de Deus, de correr para que nós fracassemos nesse caminho. Os atletas no tempo de apóstolo, do apóstolo Paulo, quando eles preparavam para participar da maratona, por isso que Paulo fala isso aí. Eles preparavam, eles amarravam pesos nos pés, nos tornozelos e nos pulsos. Para quê? Para fazer o treinamento. No tempo do treinamento eles treinavam com peso. Porque depois que eles iam correr para valer, eles estavam desvencilhados daquilo, estavam com os músculos mais fortalecidos e mais leves. Então, por isso que Paulo fala que tem que separar das amarras daquilo que atrapalha você. A advertência de Paulo é que nos desembaracemos de tudo que atrapalha a nossa corrida. Às vezes nós temos embaraço na nossa vida, não temos? Às vezes tem coisa que nos embaraça. Eu queria chamar o Felipe aqui e você, o Andinho. Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos despertar essa turma. Então, ó, vem aqui. Esse aqui é o embaraço. Esse aqui é o embaraço. Vamos lá. E o Felipe é o cristão. Você vai subir em cima do Felipe. Você consegue? Vai, pula. Vamos lá. Trabalha em equipe. Vai, Felipe, pode andar. Agora o Felipe pode andar. Olha, ele está com embaraço. Ele consegue andar meio embaraçado, mas ele está andando. Ó, tá vendo que ele não consegue correr muito bem. Vem para cá, o embaraço. Tá bom aí, né? Então o cristão, ele é forte, mas tem um embaracinho na vida dele. Agora nós vamos fazer o contrário. Esse aqui é o cristão e esse aqui não é mais um embaraço. Esse aqui é o quê? É o pecado. O pecado, vai lá. Anda, cristão. Tá vendo como o pecado prende? Pode vir. Uma salva de palmas para o embaraço e para o pecado. Então, ó, essa comparação é o quê? Às vezes nós temos embaraços na nossa vida que não nos seguram, mas do quê? Nos atrapalham. Então nós vamos fazer uma reflexão agora. O que pode ser embaraço para nós na nossa vida? Eu coloquei alguns aqui, e alguns não vão gostar dos embaraços que eu coloquei aqui. Mas é verdade. Fanatismo por futebol, pode ser embaraço ou não? O dia que tem jogo... O dia que eu já vi dia de jogo, crente chegar nervoso na igreja, dirigir o louvor de cara feia. Atrasado, por quê? É pecado? Ó, Paulo
Paulo escreveu para quem? Para os corintianos, né? Entende? Então, não é que você gosta de um time, não tem pecado nenhum gostar de um time. Agora, não pode ser um embaraço? Você deixar as coisas de Deus, ou chegar na igreja chateado porque teu time perdeu. Meu time perdeu domingo passado, e eu larguei aquele embaraço para lá. Entendeu? Então, pode ser um embaraço. Outra coisa que eu vou falar, agora o pessoal vai ter que reconhecer. Horas e horas aonde? No Facebook. Não pode ser um embaraço? Às vezes a gente... No WhatsApp. Então não é pecado entrar no Facebook. Não é pecado entrar no computador. Não é pecado, você não vai ver nada pornográfico, você não vai ver nada. Mas pode ser o quê? Um embaraço. Eu coloquei um assunto aqui. Nós vamos levantar uma polêmica. Bebida é pecado ou embaraço? É embaraço. Você beber um pouquinho, não, a Bíblia fala que... Paulo falou, você bebe tal, mas pode ser um embaraço e pode chegar a ser um pecado. O primeiro gole pode ser embaraço, o resto é pecado. O que mais? Quem pode falar mais embaraço aí? Que eu coloquei só 3. Namoro pode ser embaraço? Atrapalha também. O namoro pode ser um embaraço ou pode ser uma bênção. A gente conhece gente que começou a namorar e começou a ir mais para a igreja. A Juliana, por exemplo, começou a namorar, entrou no louvor, agora está cantando. Nunca vi tanta Juliana na igreja. Porque ela está namorando um camarada que é um desembaraçado, que não sai da igreja. Então foi bênção na vida dela. Mas a gente conhece gente que começa a namorar e começa a se embaraçar. E pode chegar a ser pecado. O que mais? Qual o outro embaraço? Pode. Pode ser embaraço, pode ser um pecado. Dependendo da música que você escuta, pode ser pecado. Mas, dependendo... Pode começar com embaraço e se tornar um pecado. Alguém quer falar mais algum embaraço? Exagerando, então. E o cara que vai na academia e fica só falando, é o quê? Os caras que se encontram para... Esses dias a pastora Roseli falou, esse som alto aí, ó, essa academia tem que fechar. Eu falei, pastora, tem mais crente lá do que aqui dentro da igreja. Então muitas vezes é um embaraço, porque o pessoal fica lá e deixa de vir para a igreja. Olha, a pastora levantou aqui, tem serviço que é embaraço, que evita a pessoa de ir para o culto, evita a pessoa de buscar Deus, a pessoa esfria e acaba se enfraquecendo nessa maratona da salvação. Acaba se embaraçando. O que mais? Amizade. Tem amizade que é embaraço. Então, a faculdade você tem que fazer, né? Todo mundo tem que fazer a faculdade. Agora, o embaraço é o que você pode fazer lá dentro. Ou até o pecado. Vamos lá. Então, a gente já olhou os embaraços. Agora, a gente vai dar uma olhada nos pecados. O que realmente nos segura e nos prende, como a gente viu aqui, ó, o exemplo do pecado e do embaraço, que dificulta o cara até de andar. O pecado até levantou. O pecado levantou o cristão ali, que ficou triste a coisa. Entendeu? Agora, eu tinha combinado com ele, não tinha combinado com o Dinho, mas eu falei, você segura, não deixa ele levantar, mas não deixa ele caminhar, né? Agora não era para levantar também, esse pecado aí está muito forte. Também é o tamanho, então, já apelei logo, né? Eu peguei um pecado bem cavernoso. Então eu coloquei alguns pecados aqui, bem pouco, daí vocês... Todo mundo tem seu pecadinho de estimação que a gente tem que se livrar dele hoje. E nós temos nossos embaracinhos aí que a gente tem que se livrar deles. Se a gente quer caminhar rumo à salvação, à maratona para ganhar um prêmio, a gente tem que se livrar do que não presta. Falta de perdão é o quê? Pecado. Nós vamos falar. Temos pecados escondidos. Desobediência às autoridades também é pecado. Nós sabemos que Satanás foi desobediente, foi rebelde. Quais os outros pecados que a gente pode ter? Falta de perdão, adultério, lascívia, aí a gente... Pornografia, tudo isso não é embaraço não, isso é pecado mesmo. Isso aí é aquele que segura o camarada. Mentira. O que mais? Perseguir o irmão, falar mal do irmão, falar mal, julgar. Isso é tudo pecado, isso não é embaraço não. Então se a gente está isso aí, ó, ele está segurando a gente, hein? Vocês lembram do pecadão ali?
Entendeu? Então tem muita coisa na nossa vida que a gente pensa, isso não é errado. É errado sim. Pecado, não tem pecadinho, o pastor Jorge que fala, né? Tem pecadinho azulzinho, amarelinho, tá? Não tem. Pecado é pecado e nos impede de caminhar. Amém? Tem pecado que vira de estimação, né? Você dorme com ele, acorda com ele, você não larga, é gostosinho estar com ele. Mas ele impede a nossa caminhada. Então a gente tem que abandonar todas essas coisas e pedir a Deus que nos perdoe, nos dê força e limpe o nosso coração. Se você tem falta de perdão na tua vida, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, ou até, pode ser até contra mim, quem quiser pode falar. Não tem problema não, a gente está aqui para, como Cristo perdoou, para perdoar também. Entendeu? Por quê? Porque quem não libera perdão está amarrado à pessoa. Quem não perdoa está amarrado à pessoa. Às vezes a pessoa vai dormir e fica pensando naquele camarada, fica guardando aquilo está segurando ela não consegue caminhar, não consegue crescer ministerialmente, não consegue crescer espiritualmente, fica amarrado, seguro naquilo. Então, quando nós confessamos esses pecados a Jesus, nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Amém? 1 João 1:7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se andar na luz, nós vamos ter o quê? Comunhão. Então, para nós andarmos na luz, nós precisamos ter comunhão. Não adianta você se isolar, o crente isoladinho, aquele que fala, não, eu vou ser crente na minha casa, não tenho comunhão com ninguém. Você acha que ele tem a luz? Não tem. E você acha que ele tem os pecados dele perdoados? Também não tem. Então, a primeira coisa, se andarmos, como é que você vai conseguir correr uma maratona no escuro? Né? Se nós corrermos, a gente pode até colocar aqui, comparando com a maratona de salvação. Se nós corrermos na luz, nós temos que ter iluminação para correr. Tem que ser de dia. Ou então você tem que ter iluminação. Andarmos na luz. Só que você precisa ter comunhão também, uns com os outros. Aí, nessa forma, aqui tem um senão. Tem uma condição. Se andarmos à luz, como na luz ele está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Se nós não andarmos à luz e não tivermos comunhão uns com os outros, não seremos purificados pelo sangue de Jesus. Bem, está claro? 1 João 1:9. Já está do lado aí, não fecha a Bíblia não. Já lê 2 versículos para frente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sinal que às vezes nós temos injustiça. Se Ele é fiel e justo. Esse é um cuidado fundamental para nós, como atletas dessa maratona. Nós devemos ter que procurar o mais rápido possível desembaraçar de tudo isso, tudo que está nos segurando, tudo que está nos colocando em situações que a gente não consegue correr, ou embaraço, ou pecado, a gente tem que largar para não ser paralisado. Outra coisa que a gente precisa na maratona é o quê? Concentração. Às vezes nós vemos atletas que têm potencial tremendo, só que o cara não é concentrado. Às vezes você vê atleta até que não é tão bom quanto o outro, mas ele é mais centrado, é concentrado, ele se concentra tal, e tem resultados melhores. Hebreus 12, 1 e 2. Nos diz, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então nós devemos nos concentrar na corrida e não nos distrairmos, mas nosso foco é quem? Cristo. Então nossa concentração, nosso foco tem que ser em Cristo, porque às vezes a gente se dispersa. Você tem tudo para ser um bom atleta de Cristo, um atleta que busca essa maratona de salvação, que corre. Só que, às vezes você se distrai. Você escuta uma conversa aqui, escuta outro ali, você se distrai, você não concorda com outro aqui, você já quer entrar em polêmica. Mas o nosso foco tem que ser quem? Cristo. É lógico, nós amamos a vida dos nossos líderes. Amamos. Nós sabemos que eles são nossos treinadores, nessa maratona eles estão cuidando. Mas todos nós podemos cometer alguma falha.
Às vezes tem gente que fala, mas eu passei perto do bispo e ele não olhou. O bispo, às vezes, ele está distraído, não olhou, o cara já fica de biquinho, porque o bispo... E o bispo não olha mesmo, ele já falou que não. Fala, não, mas o bispo nem me cumprimentou. Ai, não sei o quê. Então, o cara não está focado em Deus, está focado em quem? No bispo, está focado no homem. É um homem de Deus, mas é um homem. Então, nós devemos estar focados em Cristo, concentrados em Cristo. Amém? Não podemos nos distrair com as coisas do mundo também. Às vezes o que não nos tira o foco são as coisas do mundo. E aí vem o quê? Vem desânimo, vem uma série de coisas que a gente até comentou. Nossos olhos devem estar fixos em Jesus. Nós devemos ser sempre renovados no nosso espírito. E termos uma fé aperfeiçoada. Mas, para conquistar essa coroa, nós devemos estar sempre com os olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Parecendo um camelo aqui bebendo. Seca, né? 2 Coríntios 4. É maratona, já estou cansado aqui. 16 a 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, mais do que esses sofrimentos. Assim fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Amém? Então, às vezes, a gente está preocupado com coisas que a gente vê, problemas. Um problema com a família. Às vezes a gente tem problema na nossa vida, parece que nunca vai acabar, né? Eu tive problema no emprego um tempo atrás, parece que aquilo nunca vai acabar. Isso é problema que você vê. Ele é transitório. Os problemas o que você não vê, que não é problema, o que você não vê é aquilo que é o nosso alvo, que é Jesus. É aquilo que é o nosso alvo, que é ganhar a maratona da salvação, que é chegarmos lá onde Jesus chegou, vencendo ali na cruz. É isso que nossos olhos devem estar fixos. Os problemas, nós vamos ter, todos vamos ter problemas. A pastora já teve vários problemas de saúde, né, pastora? Vários problemas de saúde. A pastora Roseli, a gente sabe que enfrenta problemas de saúde. Mas os olhos delas não estão fixos nisso aí. Porque elas sabem que elas passam esses problemas, Deus pode curar. Ou Deus pode usar um médico para curar. Mas se também Deus não curar, e elas morrerem, elas vão para a glória. Pegar o melhor do que o que está aqui hoje. A pastora já tem experiências com Deus muito maiores do que nós aqui. Eu ia falar mortais, mas ela também é mortal, né? Muito mais do que... Nós somos imortais, nós não vamos morrer. Então nós sabemos que os olhos dela estão fixos. Ela nunca falou, eu vou abandonar Deus porque eu tenho que operar minha perna. Eu vou sair da igreja porque eu estou triste porque estou na cadeira de rodas. Eu vou... Nada. É aquilo que ela vê é transitório. E aquilo que é o eterno, que ela não vê, aquilo é eterno. Amém? Então, para a nossa reflexão, nós temos que combater muitas vezes, durante o nosso trajeto dessa corrida, o diabo e os demônios, para nós sermos vencedores. E Jesus foi o nosso maior exemplo dessa situação. Ele caminhou com perseverança, paciência em rumo da vitória. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora ele está onde? Assentado ao lado direito do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2, para nós fecharmos. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e apresentou-se à destra de Deus. Amém?
que nós tenhamos esse exemplo de Jesus, que focou. Deus mandou ele para cá, ele veio com um propósito, não tirou o ouro do propósito, sofreu, caminhou. Ele, como Deus, largou tudo, largou a glória. Já pensou? A gente não tem nada, às vezes você tem que dormir num lugar, mas está ruim aqui no acampamento, que eu não tenho na minha cama, não sei o que lá. Jesus deixou a glória, deixou o céu, deixou tudo, e veio aqui para morrer na cruz por nós. E às vezes a gente se preocupa com cada bobagem, né? Então que nós tenhamos isso no nosso coração, o foco da salvação, corrida para alcançarmos o alvo. O nosso alvo que é ser salvo. Que nós nunca desistamos disso. E nós aprendamos a lidar com essas situações. No desembaraçar de pecado, no desembaraçar desses embaraços que seguram a gente, que nos dificulta. Amém?